Amigos e amigas, é hora do Web Jornal do Paulo Maciel. O Web Jornal do Paulo Maciel é um jornal resumido, para você que acompanha meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, o Paulo Roberto Maciel. Pois é. Tem 3 opções para vocês e realmente eu quero mandar uma saudação, enviar aqui uma saudação a todos vocês que acompanham minhas páginas, um número sempre crescente. Um abraço a todos, Shalom, a paz de Cristo. Bem, vamos lá então ao mercado financeiro, como o mercado se comportou ontem. Bem, a Bolsa de Valores de São Paulo, no caso é o índice Ibovespa da Bolsa Brasileira, ele teve baixa de 0,94%, com 94.491,48 pontos. O dólar teve uma pequena alta de 0,56%, estava em R$ 3,85, passou para R$ 3,87. O salário mínimo em vigor vale R$ 998. A taxa Selic, a taxa de juros anual, taxa básica de juros, 6,5%. Os combustíveis permanecem hoje com os mesmos preços na refinaria da Petrobras. A gasolina ao litro R$ 1,83. O óleo diesel R$ 2,14. O GLP residencial, gás liquefeito de petróleo, o botijão de 13 quilos do gás de cozinha, popularmente conhecido como gás de cozinha, R$ 25,33. Este valor é vendido na Petrobras desde 5 de fevereiro. Vamos ao café. A saca de 60 quilos do produto em grão no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica 6, R$ 365. Arábica 7, R$ 315. E o Conilon 7, R$ 279 a saca. Vamos a outras notícias. Olha, a temperatura em Colatina prevista para hoje, a mínima 20 graus e a máxima de 34 graus. Quer dizer, a máxima está bem forte, né? 34 graus já na estação do outono. Nós estamos no outono brasileiro. Agora outra notícia. Gente, um clima político pesado na Grande Vitória. No caso aqui, na Serra, município da Serra. Um dos mais importantes municípios da Grande Vitória. O clima pesado. O prefeito Aldifax Barcelos está em conflito com o parlamento municipal, a Câmara de Vereadores. As manchetes dos jornais ontem falavam só disso. Jornais impressos. Prefeito Aldifax Barcelos jogando pesado em cima da Câmara Municipal da Serra. Ele falou, entre uma das coisas que ele falou, ele disse que a Câmara tenta dar um golpe para retirá-lo do poder. Olha aí. E diz também, olha a frase pesada dele: crime organizado. Crime organizado. Agindo na Câmara, segundo o prefeito. Palavras do prefeito. Crime organizado agindo na Câmara. O que é isso? Inclusive ele pediu segurança pessoal. Quer dizer, está sendo ameaçado de morte para pedir segurança pessoal. O prefeito da Serra, gente. O que é isso? Que clima pesado é esse, hein? Ele pediu segurança pessoal ao governo do estado. Parece que o assunto está sendo realmente analisado pelo governo. Ainda até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, não havia uma definição se o governo tinha concedido a segurança pessoal. Mas ele pediu e o governo estava analisando. E me parece que tudo isso envolve questões financeiras, aí, uma empresa
para executar serviços de limpeza urbana. Então, é uma situação que precisa de uma análise muito profunda e uma análise isenta da situação. A Câmara, logicamente, né, ela rechaça essas acusações. Mas está aí o assunto na pauta do dia, na área política. Clima pesado entre o prefeito da Serra e os vereadores e o parlamento municipal. Que é isso, hein? Crime organizado, golpe para retirar o prefeito do poder. São palavras do prefeito, ele não mediu palavras realmente. Não é? Situação difícil, hein, gente? Olha, a BR-101 em Viana ficou interditada ontem em alguns momentos. A BR-101 em Viana ficou interditada, fechada totalmente, porque foi feito um serviço de explosão de rochas. Então, para que essa explosão de rochas fosse executada, foi necessário essa interdição, né? Essa interdição da rodovia, da BR-101, na Grande Vitória, no município de Viana. Mas depois, né, depois do serviço realizado, ontem mesmo a pista foi liberada. E parece que vai haver uma nova explosão de rochas dentro de alguns dias. Então, você que circula por essa região, prepare-se. Olha, uma mulher de 24 anos morreu ao perder o controle de sua moto. Uma mulher dirigindo moto. Tem muita mulher dirigindo motos atualmente, né? Dirigindo motos e carros também, automóveis. Tem muitas mulheres. Eu chego a pensar que tem até mais mulheres guiando motos e carros do que homens. Mas pode haver um equilíbrio aí. Mas tem muita mulher guiando moto. Agora, essa mulher de 24 anos aqui, ela morreu quando perdeu o controle da moto. É preciso muito cuidado, né? Eu sei que é um veículo que nos dá um transporte mais fácil. O combustível que usado nela dura mais. Uma moto se coloca um combustível que pode andar muito com ela. Tem a facilidade de locomoção. Mas olha aí, aconteceu, né? Algo grave aqui, que uma mulher de 24 anos, uma motociclista, morreu ao bater numa placa, e isso foi no município de Ibatiba, no Espírito Santo. E em Rio Marinho, Vila Velha, 2 mulheres foram assaltadas, hein? Elas foram assaltadas na calçada. Elas estavam com o celular, todo mundo hoje tem celular, né? É difícil você encontrar alguém que não tenha celular. E essas 2 mulheres estavam na calçada, em Vila Velha, quando foram assaltadas. E foi durante o dia. 2 rapazes, 2 jovens meliantes, chegaram e praticaram o roubo do celular, gente. E a rua lá tem câmeras, né? Não sei se vai resolver, se essas câmeras vão possibilitar a detenção desses jovens meliantes, jovens criminosos, para tentar reaver o aparelho dessas mulheres. Inclusive parece que um deles estava ainda sendo pago, foi parcelado, né? Um pagamento parcelado, e de repente é muita malandragem, meu Deus, muito jovem na malandragem, na criminalidade. Olha outra coisa aqui, outra notícia aqui. Uma vereadora de Linhares, ela foi acusada de praticar o rachide, que é quando contrata-se um assessor e depois esse assessor tem que dar parte do salário para o vereador. No caso aqui, uma vereadora, uma mulher. Então ela foi acusada pelo Ministério Público de rachide, aí foi afastada da Câmara, né? Ficou 9 meses afastada, mas houve uma decisão agora de um desembargador e ela voltou ao exercício do seu mandato. Mas vai continuar respondendo a 2 processos ainda, por improbidade administrativa. Quer dizer, os processos ainda não foram julgados,
e para que ela seja afastada definitivamente, precisa ter todo o trâmite legal. E havia um processo na própria Câmara, quer dizer, onde os próprios vereadores julgariam a sua colega, mas esse processo ele foi arquivado. Foi arquivado na Câmara de Linhares. Então a vereadora voltou depois de 9 meses afastada, mas continua respondendo a 2 processos por improbidade administrativa, no famoso caso aí acusada pelo Ministério Público de Rachid, de pegar metade do salário ou parte do salário de assessor. Olha, no bairro Vicente Suela, em Colatina, um jovem foi preso. Ele é acusado de matar um outro, quer dizer, de ser homicida. Um jovem no bairro Vicente Suela foi preso pela Polícia Civil. Ontem, o delegado lá deu até entrevista à imprensa falando sobre o assunto. Recentemente houve o assassinato de um jovem que tinha dívida de drogas, de entorpecentes, de tóxicos. Por causa da dívida ele foi morto, foi assassinado. E já foi detido um participante desse assassinato, seria um adolescente de 14 anos, e agora um outro jovem foi preso ontem. Um jovem maior de idade. Colatina nos últimos dias tem um clima assim agitado na polícia, na área policial. Um clima agitado, porque em Vila Lenira também foi preso um acusado de homicídio, no bairro Vila Lenira, em Colatina, de acordo com a polícia. Esse homicídio ocorreu há um mês, numa casa de shows na cidade. Então, 2 jovens presos aí, acusados de homicídio. Temos realmente uma juventude que está praticamente perdida, né, gente? Porque não é fácil. Quando entra nesse mundo do tóxico, tem que ter uma mudança drástica, uma conversão mesmo, para poder ter uma vida diferente, uma vida nova. Se não houver essa conversão, essa mudança de vida, infelizmente é prisão ou morte. Tem que haver uma decisão de mudar, de procurar, se for o caso de drogadição, de dependência, procurar uma clínica terapêutica, procurar ajuda espiritual e mudar realmente de vida. Se for o caso de tráfico, mudar o quanto antes possível, sair dessa vida o quanto antes possível, porque, olha aí, prisão. Quando não é prisão, houve casos aqui de pessoas que morreram. Então, realmente é preciso ter uma reflexão profunda. A família tentar ajudar, os amigos, verdadeiros amigos, que são pessoas do bem, tentar ajudar. Não tem como perseguir neste caminho, prosseguir e perseguir este caminho torto. Olha aí, outra notícia. O Jonathan Ventura, gente, o jogador capixaba que está no Flamengo, jovem jogador da equipe de base do Flamengo, que sobreviveu ao incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo. O Jonathan, ele voltou para a unidade de terapia intensiva, a UTI. Ele estava fazendo um tratamento, está fazendo ainda no Rio de Janeiro, mas aí saiu da UTI, estava fazendo o tratamento fora, mas parece que houve uma inflamação, alguma coisa que atingiu o pâncreas, e ele voltou para a UTI, a unidade de terapia intensiva. Vamos esperar que não seja assim nada de grave, que ele consiga se recuperar, porque a alta já estava prevista para este mês de abril. A alta do Jonathan já estava prevista, e agora ele volta para a UTI. Não sabemos mais se a alta será no mês de abril ainda, mas vamos aguardar e vamos torcer por ele. E você que tem fé, vamos rezar pelo nosso conterrâneo, o Jonathan. Olha, gente, algo que eu tenho que falar aqui, porque isso aqui chamou a atenção
Ontem, na mídia eletrônica, na mídia televisiva, hoje na mídia impressa também vai sair, um assalto ao vivo numa rádio. Assaltantes chegaram numa emissora de rádio em São Paulo e assaltaram a emissora quando ela fazia uma transmissão ao vivo pela internet. Meu Deus do céu, coisas de Brasil mesmo, hein? Os locutores, os entrevistados, tinham personalidades lá sendo entrevistadas. Inicialmente, o pessoal pensou que se tratava de uma entrega, né? De uma entrega de material. Chegaram pessoas estranhas dentro do estúdio, mas era um assalto. Os internautas viram tudo, porque estava sendo transmitido ao vivo o programa pela web. Minha nossa, né, gente? Não é fácil, hein? Até dentro da emissora, as pessoas trabalhando, chegaram lá, assaltaram, levaram celulares, carteiras. Minha nossa, hein? Não é fácil. É algo que a gente fica... Cada dia que passa a gente vê cada coisa. Não é que é a primeira vez que acontece, não. Já houve aí roubos em emissoras. Mas chama a atenção porque parece que a bandidagem, aqueles que militam na criminalidade, não estão nem aí. Chega numa emissora de rádio, gente. Transmissão. Uma emissora de rádio que deveria ter o respeito, porque são órgãos de comunicação que ampliam a voz da sociedade, ampliam a voz do direito, e eles não estão nem aí. Será que eles não sabiam que ia dar uma grande repercussão? E eles podem ser pegos a qualquer momento. Coisas de Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus. Minha nossa. E em Colatina ainda, eu falei agora há pouco de 2 acusados de homicídio. Agora, em Colatina, mais 2 criminosos com armas e munições e touca ninja foram detidos. Foram detidos na madrugada de ontem, no bairro Bela Vista. A 1h30 da madrugada, a PM encontrou esses meliantes na rua lá com touca ninja, armas, munições. Minha nossa, hein? Aí a PM os encaminhou para o Departamento de Polícia Judiciária, o DPJ, que é a Polícia Civil, né? Parece que eles estavam planejando assalto aqui em Colatina. Então estavam planejando com armas, munições, touca ninja, tudo preparado já para o intento deles. Mas esse crime foi abortado pela Polícia Militar. Parabéns à polícia. E parabéns à Polícia Civil também. E a família do senador Marcos Duval recebeu ameaça de criminosos via e-mail. Inclusive o senador Marcos Duval, ele informou isso à imprensa, né, que pediu segurança lá à polícia do Senado, porque ele é senador, se elegeu pela primeira vez como senador no último pleito. Então, e ele é relator também da proposta, do projeto anticrime do governo de Jair Bolsonaro, que está na Câmara, no Senado Federal. Esse projeto foi enviado ao Senado, ele é o relator, vai dar o parecer lá sobre o projeto, e o senador Duval acha que isso tem a ver, essas ameaças à família, tem a ver com essa relatoria do projeto anticrime, que endurece as leis para o crime. Então ele pediu proteção e é isso mesmo que se faz. E também coloca-se o assunto em público, é importante isso. Não podemos ficar à mercê da criminalidade. Olha, outra notícia aqui, um temporal ontem em Aracruz, gente. Temporal em Aracruz provocou estragos no shopping, em residências e até em estradas. Parece que um temporal na tarde, durante a tarde, em Aracruz. Teve um outro município que também, outros municípios capixabas que sofreram um temporal aí no dia de ontem. Em Aracruz, então, teve estragos num shopping e algumas residências também sofreram as consequências desse fenômeno da natureza. Faltou, inclusive, energia em algumas localidades de Aracruz.
e estradas foram danificadas. Vamos esperar que a situação se normalize, hein? Depois que passa o temporal, as autoridades têm que agir, né, para normalizar a coisa, senão, né, fica difícil. Olha outra notícia aqui. Um policial que reagiu à tentativa de assalto recentemente, ele estava hospitalizado, né? Não sei se vocês lembram deste assunto, mas é o assunto que diz respeito a um policial militar que reagiu ao momento em que foi assaltado, né? Estava sendo assaltado, ele reagiu. Aí o que aconteceu? Ele foi alvejado. Isso foi na Grande Vitória. Ao ser alvejado, atingiu o rosto dele. Ele foi levado para o hospital, logicamente, para receber o atendimento médico, estava hospitalizado. E a notícia que se tem é que ele já foi liberado do hospital, teve a alta do hospital e vamos esperar que ele tenha uma boa recuperação. Então, o policial que foi liberado do hospital depois de ser atingido na face durante uma tentativa de assalto. Olha um acidente na Reta da Penha, um automóvel, uma motocicleta, isso foi à noite passada, por volta das 18 horas e 30 minutos, um acidente na Reta da Penha, que é uma das avenidas mais movimentadas de Vitória, um automóvel e uma moto, houve engarrafamento às 18h30, logo na hora do rush, aquele horário de pico, no tráfego urbano. Então 18h30 não é fácil, esse horário do rush não é fácil. Quando eu pego o trânsito nesse horário, eu passo muita dor de cabeça. E agora com o acidente então que aconteceu aí, que a situação piorou ainda mais. Olha, outra notícia aqui, o governo do estado e a prefeitura municipal de Vila Velha vão agir em conjunto. Aí você me pergunta, agir em conjunto para quê? É por causa desse caso rumoroso do surto que atingiu lá uma creche em Vila Velha, na Praia da Costa. Está dando pano para manga ainda. O assunto tá, cada dia surge uma informação diferente, uma informação nova. Então o governo do estado e a prefeitura municipal de Vila Velha vão agir em conjunto. Aliás, eu acessei recentemente a página da prefeitura de Vila Velha e vi pouca coisa, só consegui até hoje ver uma notícia lá. No governo do estado eu não vi nada. Então acho que os órgãos públicos que têm sua secretaria de comunicação deveriam passar mais notícias em seus sites sobre um assunto tão melindroso como esse caso do surto da creche em Vila Velha, onde uma criança de 2 anos morreu. E há 17 ou mais pessoas que também sofrem as consequências desse surto. Então, eram 17, já se falam em 20. Então é importante que os sites públicos deem as informações nos seus espaços de notícias, porque nós que somos repórteres, às vezes queremos a versão oficial, queremos a notícia que o governo nos repassa com seus dados próprios, e não, eu só encontrei uma notícia até hoje no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Não sei se saiu mais ontem eu não acessei, mas dias anteriores, durante todo aquele fervor do caso, eu só encontrei uma notícia que eu até publiquei no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e dei uma pincelada também no meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Mas eu acho que falta mais informações nas seções de notícias dos sites governamentais. Deveria ter mais. No governo do estado eu não encontrei nada, né? Até agora. Agora vamos ver se o governo vai agir junto com a prefeitura. Eles devem começar a disponibilizar a notícia. O governo do estado e a prefeitura vão agir em conjunto para desvendar esse caso aí do surto dessa bactéria que foi encontrada na creche em Vila Velha, e já se fala que é um caso raro e agressivo, portanto tem que, não é um caso comum, é um caso raro, e é um caso agressivo, então
tem que se ter o maior número de informações possíveis. A Polícia Civil já foi lá também para fazer sua investigação, mas é preciso liberar notícias oficiais. Não que a gente que é repórter, a gente que trabalha nas comunicações, não é que a gente vai falar só o que o governo está dizendo, mas a gente procura outras informações também. Mas as informações do governo, as informações oficiais são importantíssimas, porque nós temos que ter a versão oficial. Olha, e na Serra, 15 criminosos, meu Deus, 15, será isso mesmo? Deixa eu ver aqui se são 15 mesmo ou 5. 5 criminosos, mas é um número também alto, 5 criminosos com arma apontada para clientes. Olha só, 5 criminosos com armas apontadas para clientes e empregados de uma padaria, minha Nossa Senhora, lá na Serra. Uma padaria foi alvo da bandidagem, foi alvo da criminalidade. Eles não têm um alvo só não, eles vão em qualquer lugar. Uma padaria, gente, foram roubar uma padaria. Os criminosos tiveram como alvo essa padaria na Serra Grande Vitória. Apontaram armas para empregados, para clientes que estavam no local, levaram dinheiro, cigarros. Meu Deus do céu, já pensou? Que sufoco que passa o empregado, um cliente, o dono, o proprietário. Então, fizeram esse serviço sujo aí numa padaria da Serra. Inclusive, pediram lá que uma mulher, uma funcionária ou cliente, eu não sei se é funcionário ou cliente, se despisse, tirasse a roupa para que eles verificassem se ela estava com um celular ou com algum objeto ou não. Olha aí, minha nossa. Então foi algo violento na Serra. E parece que o local lá é Tubarão, bairro Tubarão. Eu sei que é na Serra, né? Minha Nossa Senhora. Não é fácil, hein? Nossa solidariedade a vocês aí da Serra, dessa padaria, funcionários e clientes. Não se deixem abater por essas ações criminosas. Nós temos que agir pensando sempre na frente. Vamos, bola para frente, fazendo denúncia, procurando ver se as autoridades policiais conseguem recuperar os objetos roubados, sempre denunciando e não se entregando para o crime, não. É isso que tem que ser feito, né? E nos Morros de Vitória, essa aqui também é uma notícia importante, nos Morros de Vitória estão sendo encontrados armamentos pesados, gente, armamentos de guerra. São armas contrabandeadas, porque ninguém consegue legalmente. Depois criticam a pessoa que quer ter uma arma legal em casa. A arma legal em casa não é nem para matar o outro, não. É apenas um instinto de defesa. A pessoa mora na roça, num lugar afastado, aparece alguém querendo roubar, pelo menos dá um tiro pro alto. Porque a orientação, eu sou militar da reserva, da Marinha Militar, né? Então, a orientação é dar tiro pro alto, não, dar um tiro de advertência, para espantar. Não quer dizer que a pessoa vai matar o outro. Às vezes a pessoa tem a necessidade de ter aquele armamento para espantar ou afugentar aquele que está querendo fazer um mal na propriedade, né? Aí em última ação, uma ação mais drástica, que a pessoa vai atirar para atingir o meliante. Mas mesmo assim vai tentar atingir, não de uma forma letal, mas para desarmá-lo, desativá-lo. E isso aí também é para quem sabe manusear. Então, o Brasil parece que só tem 2 fábricas de armas e uma de munição. Então, esses armamentos que você vê aí nos morros, nas regiões onde são encontrados os criminosos, esse armamento é tudo contrabandeado e custa caro. Esse armamento custa caro, gente. Então, eles conseguem isso e colocam para agir durante suas operações criminosas. A polícia, então, agora tem
uma nova delegacia que vai investigar quem fabrica, quem traz, né, tráfico de armas. Uma nova delegacia, então, foi criada em Vitória para investigar. Inclusive tem lavagem de dinheiro nisso. Vamos ver se essa nova delegacia vai, né, realmente fazer um trabalho profícuo. E uma carreta tombou ontem de manhã na Avenida Princesa Isabel. Vocês devem saber porque eu coloquei essa notícia nos meus endereços na internet. Uma carreta tombou ontem na Princesa Isabel, no centro de Vitória, hein? Causou um tumulto lá porque o trânsito ficou interditado naquela avenida. Ela fez um L na avenida e o trânsito interditado. A carreta lá que tombou no centro de Vitória ontem, pela manhã, a manhã toda, aquela carreta ali na pista da Avenida Princesa Isabel. E eu vi a entrevista ontem do Mário Bonella, jornalista de grande... que eu posso dizer? Grande renome, né? No território capixaba e também até nacionalmente, já que ele é repórter especial da Rede Globo. O Mário Bonella fez uma entrevista interessante ontem com um professor que renunciou à atividade de docente. Ele renunciou, eu falo isso com muito pesar, porque eu também sou formado, eu sou licenciado no curso de professor, de letras, da Faculdade de Filosofia de Colatina. Então, é um pesar com pesar que a gente vê, né, um professor renunciando à sua atividade laboriosa, sua atividade de classe, de docente. Então, é uma entrevista interessante. Ele foi ameaçado por um adolescente de 14 anos e deixou a atividade porque estava tendo risco de vida. Meu Deus! Né? Parece que o jovem falava: eu vou te pegar lá fora, né? Vou mexer no seu carro. Aí depois houve ameaça de morte, segundo o professor. Ele fez até boletim de ocorrência na polícia. Onde vamos parar então? Né? Ele tinha uma sala com 36 alunos, mas o aluno aí está sendo acusado pelas ameaças ao professor, não obedecia às ordens, porque o professor é autoridade dentro da sala de aula. E se os alunos não obedecem às ordens, vira balbúrdia, aí é picardia com o professor. O que é isso? Então, em outras escolas também há essas situações de agressões. Esse professor disse que estava há quase 10 anos aí no estado. Alunos delinquentes, diz ele que são muitos. E ficam violentos na escola também. Eles conseguem ficar violentos até mesmo na escola com outros alunos violentos que já atuam dentro da escola. Olha só. Né? Planejam assaltos. O que é isso? O professor falou isso. Fumam baseado, quer dizer, fumam a cannabis sativa, popular maconha. É uma denúncia grave. Isso aí tem que se investigar a fundo. Né? Aí ele disse que quando o aluno é suspenso por um caso desse, é pior ainda. Suspenso, fica sem fazer nada, né? Fica em algum lugar da escola sem fazer nada, é pior, sem nada para fazer. Aí aprontam mais atrocidades ainda. Olha, foi muito boa essa entrevista, o Mário Bonella aí. Alguém transmita ele, foi uma entrevista muito boa e parabéns ao professor que teve a coragem de tornar pública numa emissora de grande audiência, como é a TV Gazeta, né?
Parabéns, porque se você não denuncia, isso fica oculto, ou às vezes a polícia vai investigar, mas não dá tanta ênfase. Mas agora quem sabe, né? Olha, é uma situação preocupante, gente. Um jovem, um adolescente de 14 anos fez com que o professor desistisse da docência. Shalom. A paz de Cristo Jesus. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Para você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel.